sendo desenvolvido, vai sendo ampliado, vai sendo melhorado, né? Tem algumas mutações de localidades, certamente, pode acontecer, mas a Infraero ela cabe apenas nessa carteira de 29 e a sequência, a priorização disso, aí sim a empresa define em virtude do que ela tem de projeto, do que ela tem de capacidade de execução. Obrigado. Positivo. Boa tarde. Ricardo, qual vai ser o papel da Infraero nesse desenvolvimento da aviação regional? O governo vai passar o dinheiro, vocês vão executar as obras, ou vocês vão apenas coordenar os projetos e um outro órgão vai executar as obras? Como vai ser essa administração dessas obras, desses aeroportos? Hoje nós não temos isso bastante sedimentado, né? Está em planejamento, tem alguma coisa já iniciada, onde a parte de recurso financeiro, as próprias licitações, a coordenação e gestão do projeto está sendo tomada pelo Banco do Brasil, e a Infraero pode ser, por que não, um parceiro na execução e na administração, aí sim, que é a nossa expertise maior, para fazer aquela unidade aeroportuária, ela desenvolver com a operação. A engenharia entra também a reboque, né? Mas inicialmente a gestão do projeto não está sob a tutela da Infraero. No jornal disse que era Banco do Brasil que fazia, que a Infraero passaria a coordenar esse projeto, né? Mas ainda não está definido. Não, é isso? Não. Mais alguém aí? Passa o microfone, por favor. Ricardo, aproveitar então para colocar mais algumas perguntas. Essa questão que o companheiro anterior apresentou, acho que é importantíssima, né? Porque foi entregue ao Banco do Brasil gerenciar a reforma de 270 aeroportos. A princípio eu achei isso estranho, mas enfim. Deixa eu voltar aqui, me permitam os companheiros, àquela questão anterior da gerência de pavimentos. Eu queria saber se vocês usam algum software como ferramenta auxiliar, qual que é esse software, como e com que frequência são levantados os indicadores que são utilizados, tá? Principalmente PCI e outros desse tipo. Obrigado. Bom, o software ele é interno da Infraero, né? Um sistema gerenciado pela nossa equipe de manutenção, desenvolvido para a nossa equipe de tecnologia da informação. Tá? A gente tem uma frequência aí, dependendo do movimento operacional daquele aeroporto, né? Da pista. Movimento operacional entenda pousos e decolagens, né? Cada evento desse aí é um movimento. Então, em virtude disso aí, a gente classifica a frequência, a demanda que tem para fazer o planejamento de manutenção e de obras também em pavimentos. Nós temos acompanhado isso a partir de indicadores que são micro e macro textura, com equipes próprias, o desemborrachamento, toda essa equipe de manutenção. E quando parte para o PCI, muitas vezes é feito por convênios, acordo de cooperação técnica e administrativa com universidades, com instituições de ensino e pesquisa, que tem um corpo técnico para isso. Quando não naquela localidade, né, o Brasil é bastante diverso nisso aí, a gente faz uso também da iniciativa privada, que por consultorias consegue resolver. Pego esse dado aí de entrada, a gente modela ele e vai priorizar na nossa carteira balanceada para tomada de decisão de pavimentos. Vou aproveitar quanto aos fornecedores, tudo bem, Ricardo? Obrigado aí pela oportunidade. Fornecedores em geral de infraestrutura, mas especificadamente de equipamento de balizamento, eu tenho estudado um pouco essa área e eu vejo que a LED, tecnologia LED, ela tá absorvendo essa, digamos assim. Ainda é usada a tradicional ou a partir de agora é só luminária elevada de pista em tecnologia LED? Isso, interessante a pergunta também. Eu só não copiei seu nome. É João. João, obrigado, João. Quando a gente fala sistema de pistas, né, é muito focado para um engenheiro, inicialmente, e a gente pensar no pavimento, né, na composição da estrutura do pavimento como um todo, em especial o revestimento da capa, né? Mas não é somente isso. O pavimento ele envolve uma sinalização horizontal, uma sinalização vertical, que são placas auxiliares na lateral da pista, né? Nas taxiways, no próprio pátio, e também
os sistemas de auxílio à navegação aérea. O balizamento faz parte disso, né? Hoje o que nós temos convencionalmente são balizamentos, até por questões históricas, né? Uma tecnologia que foi bastante até já defasada, por lâmpadas convencionais, né? Mas a gente está trazendo, já tem algumas experiências bem-sucedidas implantadas, de sistemas LEDs, luminárias por LED. Tem que ter uma interação aí bastante forte com o órgão regulador e certificador também, nacional e internacional, leia-se ANAC e ICAO, tá? Nesse aspecto do balizamento, para que haja regulação disso, para que haja normatização, para que haja os normativos criados e fundamentados, né? Para que aí sim a implantação seja bem sucedida. As experiências que estamos tendo hoje são bem sucedidas, ela favorece não só na vida útil, que é mais estendida, mas em critérios de economicidade, ele é mais barato, né? Mais econômico, e também na eficiência energética. Ele traz uma redução no consumo de energética, que é um dos programas ambientais que a gente passou aqui. Tá? Então, tudo isso associado, a gente vai desenvolvendo outras tecnologias que são proveitosas. Paralelo a isso aí, a gente está também fazendo alguns estudos iniciais para a energia fotovoltaica. Se somam, muitas vezes pode até ser no mesmo elemento, mesmo componente. Tá? Que também, ainda no Brasil, é incipiente a questão regulatória. A gente precisa desenvolver um pouco mais e aí sim implantar com segurança, porque os aeroportos são homologados, certificados, não pode fazer um sistema que seja falho. Se trouxer uma análise de risco uma falha num balizamento, eu fecho o meu aeroporto. Mas então não foi ainda homologada pela ANAC a questão da luminária LED? Já foi não. Ou ainda não? Não, está implantada já, está regulada. Ah, está regulada. Isso. Na Infraero que tem essas experiências aí que a gente está em estágio de implantação. Mais uma dúvida. Eu tenho visto aqui uma luminária solar, você falou em fotovoltaica, luminária autônoma de energia solar, que fica independente. Se chegaram a ver implantar em algum aeroporto esse tipo de luminária elevada de pista? Não. De fotovoltaica? Não, em pista não. Tem em taxiway, foi feita uma experiência há 10 anos atrás, cerca disso, no aeroporto de Brasília, tá? Mas a gente não teve tanto êxito assim naquele teste, especificamente daquela marca, daquele tipo de material. Ok, obrigado. Precisa de vir outras tecnologias para complementar. A minha pergunta agora é também engraçada. Houve alguma evolução? Porque uma vez eu visitei a Infraero lá em Porto Alegre, pela empresa que eu trabalhava, e fiquei surpreendido com uma coisa que eu não sabia, que são uns caras rodando de jipe, tomando conta da pista por causa de cachorro, coisas desse tipo, animais. E tem muitas outras coisas que eu sei que acontecem em aeroporto. Existe alguma tecnologia em relação a isso de 20 anos para cá, ou ainda continuamos, ou em qualquer lugar do mundo é assim, é visual mesmo, não tem jeito? Como é que funciona isso? Exatamente o caso que você está trazendo aqui, eu não sei o que pode ser, mas eu vou dividi-lo em duas segmentações. Tá? A primeira delas de segurança operacional do ponto de vista da inspeção visual, que é feita no entorno do principal ativo da empresa, que são as pistas e adjacências, tá? A faixa preparada, que é aquela lateral de grama, os canais de drenagem, tudo isso. Então, essa é a primeira parte que eu estou supondo. Uma segunda parte seja risco desse programa aqui, da fauna, acompanhamento de, muitas vezes tem vetores, tem, né, aves que vêm trazer um risco de colisão com aeronaves. Muitas vezes porque a adjacência não está preparada para que traga uma segurança. Então, atrai vetores, né, lixões, zoológicos, a comunidade circunvizinha, e a gente tem uma interação forte com isso também, né, de fazer os dois planejamentos, aeroportuário e urbano integrados. Tá? Mas pode ter sido, por exemplo, uma falcoaria, alguém que estava manuseando um falcão, que a gente tem alguns projetos na Pampulha, por exemplo, de estar em Porto Alegre também, de estar manuseando esse animal aí para poder combater outras espécies que podiam trazer uma colisão à aeronave na aproximação final. Pode ter sido as duas hipóteses. Geralmente os aeroportos são afastados e, infelizmente, ficam perto de lixões mesmo e tudo mais, né? Sim, algumas vezes. A gente tem casos, por exemplo, Belém, que é um pouco de risco maior, né? Mas tem outros casos que está bem tranquilo nesse aspecto aí. Mas o acompanhamento por esses programas ambientais aí vem trazer a segurança, é monitorado diariamente. Isso é uma atribuição da Infraero? Sim, tá. Sim. O que acontece? A gente, aqui, por exemplo, em Santos Dumont, a gente não tem nenhum problema maior de ave, mas o adensamento urbano e a limitação geométrica da própria pista, por questões de ali ter sido um aterro historicamente, né, ela traz uma limitação operacional. Então, a gente tem que saber
que tipo de aeronave vem, qual é a infraestrutura disponível para que atenda essa relação ACN, PCN, segurança de faixa de pista, tudo isso, né? Outros casos, Congonhas há 50, 40 anos atrás talvez, era um campo. Então não tinha sequer um prédio daqueles, e hoje é uma floresta urbana, né? Então a gente tem que também trabalhar com isso aí em colegiado, em associação com prefeituras, órgãos de meio ambiente e planejamento urbano, para que haja essa melhor forma de explorar o sítio aeroportuário, né? E quando ele está saturado em sua capacidade, que no Brasil isso não há ainda, né? A aviação aeroportuária no Brasil é bastante recente, tá? Mas a gente já tem alguns casos internacionais que obrigou o aeroporto a sair daquela localidade. Isso também, no longo do tempo, no planejamento de desenvolvimento aeroportuário, é observável. Congonhas não tem solução, né? O sítio é aquele, tem aquela limitação ali. E isso restringe capacidade de voos. A gente tem aquilo definido limitadamente. Não pode ampliar mais. Obrigado. Alguém mais? Passa. Só um minutinho, por favor. Meu nome é Tadeu Morelli, eu sou engenheiro civil. Parabéns ao Clube de Engenharia e por ter trazido aí o palestrante. Eu queria saber o seguinte: essa crise que está no país, ela está afetando alguma empresa de aviação? As companhias aéreas são parceiras nossas, né? Essa associação aí é muito íntima, muito forte, né? A correlação. Certamente, do que a gente também vê aí noticiado, de informações em geral, tem trazido uma redução do movimento operacional em aeronaves e em passageiros. Essa capacidade está chegando aqui, a relação disponibilidade e oferta, né, versus a capacidade de assentos em cada aeronave dessa, está se trazendo aí um aumento a cerca de 80% de cada aeronave, exatamente por força de crise, tá? Um dos motivos é esse, né? Então a gente tem percebido uma redução, ela é cíclica, o setor aeroportuário, como de engenharia como um todo, a construção civil, ela é o primeiro reflexo que tem na economia, né? Então a gente percebe que isso aí está tendo uma certa retração. Não obstante, não deixa a gente de olhos fechados para todo o planejamento, que qualquer gatilho que tenha no curto prazo aí para fomentar esse crescimento, a gente não esteja preparado com a capacidade. Tá? Então percebemos indiretamente, né, que há algumas companhias aéreas com reflexo disso. A ANAC é mais apropriada para dar esse tipo de resposta, porque ela consolida todos esses dados do setor, né? Mas os aeroportos têm sentido também uma queda aí de movimentação operacional, passageiros e aeronaves. Eu fazia trabalhos com a VASP, com muitos indígenas do Brasil, e os meus trabalhos eram feitos diretamente com a VASP. E, de repente, após o ano de 2000, apareceu essa tal de crise aí, e me causou dano de verdade. Eu queria saber, a VASP fechou mesmo? E por que a VASP fechou? Essa informação propriamente eu não tenho. Seja por motivo histórico, seja porque a Infraero não tem relação direta com empresas de companhia aérea, né? A parte societária não compete a gente. Então, eu não sei te dizer judicialmente se ela já foi decretada como falida, enfim. Não é nossa obrigação, nem muito menos nosso papel. Mais alguma pergunta, senhores? Senhoras? Não? Vou fazer só um comentário, Ricardo. Certamente aí você colocou muito o problema da pista, né, de monitoramento, os vetores, né, quais eram as variáveis, de que forma, de que maneira, etc. Eu estava conversando com o Ricardo, antes dele fazer a palestra, nós estamos observando no Brasil essas mudanças climáticas, né? Nós nunca tivemos a quantidade, o volume de ventos e a velocidade desses ventos no intervalo de tempo em algumas regiões. Isso nunca aconteceu no Brasil. Isso é um fator novo. Tanto é verdade que nós, como engenharia, já entramos em contato com a ABNT. Todas as normas brasileiras, técnicas, seja de linha, construção de linha, transmissão, seja construção de edifícios, seja do que for, nós vamos precisar rever essas normas de tal sorte que este novo parâmetro ele tenha que ser considerado em todas as construções. De uma maneira muito simples, vocês já viram alguns telhados voando em algumas regiões no Paraná, que não era comum, né?
movimento das marés também. Então, com essas mudanças climáticas, para chegar no assunto aeroportos, certamente esse problema de ventos, problema de chuva, problema de seca, isso tudo influencia nos pavimentos, na segurança de voo, naquelas coisas todas, né? Então, eu acho que há, infelizmente, por motivos ambientais, há um trabalho enorme, e eu estou falando isso para vocês, porque as empresas de seguro no mundo inteiro começam a revisitar isso por causa da matriz de risco. Essas ocorrências estão sendo muito frequentes, são coisas novas que não existiam, ou o seu grau de percepção era muito pequeno. Então, eu diria que nós vamos ter, não é só no Brasil, no mundo inteiro, um grande movimento de mudança de normas para que haja segurança em todas as áreas de engenharia, né? Linha de transmissão, subestações, redes, né? Da própria aeronáutica, né? Coberturas, aeroportos, essa situação toda. Então, eu acho que isso aí vai ser um negócio aí que vai... e adequação e adaptação. Por exemplo, o Brasil é um dos lugares do mundo que mais cai raio, né? Isso tem a ver com proteção de voo, então nós vamos ter que rever isso, porque a quantidade de raios que nos últimos 36 meses é um negócio de louco, já é um dos lugares do mundo que mais cai raio. Então isso tudo aumenta o risco, né, da coisa. Eu queria dizer o seguinte, você falou sobre o negócio, me lembrei do aeroporto de Congonhas, do acidente, né, que teve em Congonhas, né, que a pista não estava fresada, aquela coisa, que ali é um problema, a meu ver, da necessidade, que foi feito depois, é uma coisa, eu não sei aí o que aconteceu, quem chegou primeiro, quem não fez primeiro, para que houvesse aquela aquaplanagem, aquele problema no avião da TAM. E também do problema, vamos falar de Congonhas, que é uma coisa que todo mundo sabe, né? O aeroporto chegou primeiro, mas não houve um planejamento, não houve um trabalho conjunto eu não vou dizer da Infraero, de quem existia no passado, com a prefeitura, com a sociedade, porque não podia deixar o aeroporto ser invadido ali em torno. Aquilo ali virou uma pista de um porta-aviões. Ao invés de ter água, tem gente, tem prédio, tem tudo. Se errar ali, você está morto, você vai, é um acidente na certa. Então, eu diria que, com a percepção desse crescimento desordenado em torno dos aeroportos, né, também é um papel dos órgãos, todo mundo, até da população, não comprar casa, apartamento, querer morar perto do aeroporto novo, entendeu? Tá, e de haver um planejamento, né, tem que ter as prefeituras, no seu plano diretor, tem que acompanhar esses projetos que vão, de certa forma, impactando, mudando, e as pessoas vão querer morar perto. Se eu trabalho no aeroporto, vou querer morar perto do aeroporto, né? Porque, por exemplo, o aeroporto de Confins é o fim do mundo. O cara que trabalha no aeroporto vai querer morar em Belo Horizonte 2 horas de viagem, ele gasta mais tempo andando de carro do que, ou de ônibus, do que, digamos, se fizer um voo de Belo Horizonte para o Rio. Então, o que eu quero dizer aos colegas é o seguinte, eu não confesso que eu fiquei muito surpreso, eu não sabia, porque não é a área minha de atuação, o trabalho que a Infraero desenvolve, que nós, passageiros, né, a gente sempre reclama, né, somos o país do mundo, então as pessoas são mais exigentes no Brasil, né, não tenho a menor dúvida disso. Eu li uma pesquisa aí fora, chegar no aeroporto, primeiro o cara tem medo e tem o estresse, então você já chega no aeroporto estressado, 91% já chega estressado. Estou com medo de voar, o tempo está ruim, está ventando, estou com medo. Mas eu vou descarregar o meu para-raio, o meu capacitor carregado do medo em algum lugar. É na pessoa que me atende, é num banheiro que deu um problema, eu vou criticar tudo, porque eu tenho que descarregar o meu capacitor. É uma coisa psicológica. E a Infraero tem que, evidentemente, fazer de tal maneira que o sujeito fique à vontade. Ele tem que ver uma loja para ele distrair, comprar uma revista, comprar um não sei o quê, ver um peixe, ver um negócio, para poder... aquele ambiente, que é um ambiente tenso, o aeroporto é um ambiente tenso. Você é daquela fila, aquele mundo de gente, dizer, vai aquele negócio, todo mundo, é um negócio tenso. Então, tem um fator psicológico que também é extremamente importante. Eu gostei muito de ouvir que a Infraero está preocupada com a parte ambiental, os programas de conservação de energia, né? A energia solar, está dentro da tecnologia. Certamente você não chegou a mencionar, mas existe, né, de acordo com os tratados internacionais,
aeroportuários, uma transferência tecnológica do que existe mais moderno, deve ter uma associação, uma sociedade mundial, que há uma troca de tecnologia e de conhecimento, com o desenvolvimento de novas aeronaves, para você saber o impacto da cabeceira da pista, né, do pouso, o peso, aquela coisa e tal. Eu fui chamado há alguns anos atrás para dar enfim, fazer alguma explicação e tal. Olha, no Tribunal de Contas da União, o metro de pista é tanto aqui na tabela. Eu falei, peraí, meu amigo, não é bem assim, depende do solo. Se o senhor fizer aqui na Baía de Guanabara, é uma coisa. Se eu fizer na Amazônia, é outra. Como é o solo? Não pode 1 metro. Isso aqui não está vendendo, não estou vendendo fazenda, roupa. Depende do solo. Isso aqui é engenharia, isso é tecnologia, isso é conhecimento, isso não é advocacia, não é? Isso aqui é a nossa área, não é 1 metro. 1 metro de pista em Brasília, não é isso. 1 quilômetro do metrô custou tanto. Como é que é o solo? Como é que é o solo na região? Então, tomar cuidado.